Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e abençoe toda a sua família. É um prazer estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, na página da Rádio Web, Rádio WF, Evangelismo Digital no Facebook. Essa página é muito bem alimentada pela minha esposa, Dona Vilma. Ela está comigo aqui em Tarilândia, viu? Nós estamos aqui em Tarilândia, é distrito de Jaru, tá? Finalzinho de tarde, né? Perceberam aí, eu dei uma parada aqui pra gente bater um papo. Pessoal, às vezes me perguntam por que eu demoro, às vezes, postar o vídeo no YouTube, né? Nós estamos fazendo um estudo muito sério. E vocês já aprenderam aí como que funcionam as playlists, né? Tem playlists sobre família, você que preza a sua família, quer ter uma família feliz, dentro da palavra de Deus, ele é o criador da família, tem uma playlist aí falando sobre família. Você quer orar comigo, né? Tem uma playlist sobre oração. Quer acompanhar os nossos sermões na igreja? São várias séries de sermões. Os últimos sermões aí falando sobre perdão, né? Por que nós precisamos buscar o perdão de Deus, ser sincero, se arrependendo dos pecados, né? Dando meia volta, deixando de praticar esses pecados, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para as pessoas que nós prejudicamos também, e por que nós precisamos perdoar, né? Pois é, então acompanha aí na playlist Falando na Igreja, Falando de Cristo na Igreja. E nessa playlist aqui, Lições da Bíblia, é estudo bíblico, né? E aí a gente posta, demora um pouco postar, para dar tempo das pessoas estudar com calma, né? E aí quando a gente percebe que as pessoas estudaram, as pessoas vêm no particular, fazem algumas perguntas pra gente, né? Aí a gente volta e posta outro vídeo, tá? A gente veio lá de Buriti, quero mandar um abraço para os irmãos lá de Buritis. O pessoal tem acompanhado lá, né? E tem uma irmã que me fez uma pergunta lá, eu já quero responder para ela. Falei, irmão, dá uma verificada no texto que diz ali que Jonas passou 3 dias dentro do peixe, né? Do grande peixe, e foi comparado como Jesus ficou 3 dias também sepultado. Agora, a Bíblia afirma que Jesus morreu, né? Ele ficou 3 dias ali morto e ele é ressuscitado. Jonas ficou 3 dias morto dentro do peixe? Não, né? Não. Ali é apenas uma comparação de tempo, né? O autor ele faz um comparativo apenas a respeito do tempo. Assim como Jonas ficou 3 dias, né, dentro do animal, uma história que ele já conhecia, assim Cristo também ficaria 3 dias na terra, né, sepultado e estaria ressuscitando, tá bom? É só isso, tá? Irmãos, vamos orar, porque eu quero falar com vocês, continuar o tema, né, falando a respeito da diferença entre as leis. Aliás, a gente tratou desse tema da distinção entre as leis, principalmente entre a lei cerimonial e a lei moral de Deus, né? Porque todo aquele conjunto de leis que estão no Antigo Testamento ali, as pessoas fazem confusão. Uns fazem pouca, outros muita confusão, né? E ao ler as cartas de Paulo sem compreender a distinção e o contraste que há entre essas leis, né? As pessoas às vezes não interpretam de maneira correta. Vejo até grandes líderes, né? No nosso linguajar, comendo barriga aí com as cartas de Paulo, e por ter uma má compreensão, repassam um ensino errado para os seus fiéis, né? Então vamos orar para que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, que ele guie aqui os nossos estudos. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão, Senhor, pelo pecado que nós cometemos, as falhas. Nos ajude, meu Pai. Afasta de nós o mal, afasta de nós o pecado, aceite a nossa oração, porque nós estamos diante de Ti orando em nome de Jesus Cristo. E lhe agradecemos, Pai, por todos os cuidados e por todas as bênçãos também, agradecemos em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, no seu trono de graça, as pessoas que vêm até nós, fazendo o seu pedido de oração, o Senhor conhece cada um e cada necessidade, nós oramos em nome de Jesus. Oramos pelos irmãos lá do Rio Grande do Sul, também em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá passando carro e moto aqui, que eu encostei aqui na beirada da estrada mesmo, tá? Você sabe, né? Quando Deus toca, eu paro e aí a gente vai bater um papo. Irmãos, falando aqui sobre o contraste entre as leis, né? Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu não vou ler todos os textos dessa vez aqui, porque eu disse para vocês que durante muito tempo a gente vai ficar conversando, rodeando aqui, né, a respeito desses temas
que para mim é muito importante, tá? É um tema muito importante. Eu falo até que é um tema muito caro para a gente passar para irmãos de outras denominações que têm aprendido de maneira diferente. E nós respeitamos a sua sinceridade, né? Você que é sincero, você que é o irmão fiel e que tem aprendido de maneira diferente que a minha. Mas busque em oração, entender, né, o que nós estamos estudando aqui. Eu vou citar os textos bíblicos, tá? Hoje aqui, vou ler alguns textos bíblicos aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas em outra oportunidade eu quero até estar esmiuçando esses textos que eu estou citando aqui, tá? Então, segundo o estudo, ó, novamente eu estou aqui, né, com o nosso tablet, tá? Vou estar mais fazendo uma leitura e vou estar comentando sobre essa leitura que eu estou fazendo aqui com vocês, tá bom? O tema agora é contraste entre as leis. Antes, a gente trabalhou até no vídeo anterior, aqui nos Lições da Bíblia, a distinção, né? A diferença entre as leis. E citamos as duas principais, né? Fonte aqui dos estudos de a lei cerimonial e a lei moral de Deus, né? Muitos colocam todas aí como se fosse uma só, e aí, como eu disse, ao ler principalmente as cartas de Paulo, tem uma má compreensão do que ele escreve. Então, segundo o estudo anterior, a distinção entre as leis, é possível que alguém tenha ficado ali perplexo. E eu cito isso, né? Pessoas vêm conversar comigo a respeito do que nós estudamos. Por quê? Porque ali mostrados textos aqui, ó, na Bíblia, lembra, né? Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a palavra de Deus. Há textos na Bíblia que positivamente declaram ser a lei de Deus uma lei eterna, né? Uma lei imutável e que todos, de todas as denominações religiosas, devem obedecê-la. Aliás, né? O perfeito é que todos, né, todos os seres humanos obedecessem à lei de Deus. Esta aqui, irmãos, é a carta magna, tá? A gente fala que é a carta magna do cristão, mas é a carta magna do ser humano, viu? Eu tenho até que me corrigir, eu sempre falo, esta aqui é a carta magna da cristandade. Não, essa aqui é a carta magna de todo ser humano, viu? Agora, por outro lado, existem outras passagens que parecem significar que a lei foi dada por um determinado tempo apenas, né? E não nos encontramos agora na obrigação de obedecê-la. Tem textos aqui na palavra de Deus que parecem nos levar para esse entendimento, né? Que a lei foi dada por um determinado tempo e que agora nós não encontramos mais na obrigação de obedecer essa lei. Então, essas declarações parecem causar, parece não, né? Elas causam confusão no espírito de certas pessoas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é verdadeira, né? E nela não há contradição. A primeira coisa que nós precisamos entender é que na palavra de Deus não há contradição. Não é que não pode, não há contradição na palavra de Deus. O que nos dá essa impressão deve ser apenas o quê? A falta de compreensão da nossa parte. Então não há uma contradição da palavra de Deus, o que tem aí é uma falta de compreensão da nossa parte. Podemos ser sinceros em nossa opinião, como eu acho que você que está assistindo aí de outra denominação que tem uma outra visão, né, das leis, eu acredito que você é uma pessoa sincera, né? E todavia podemos estar enganados, por quê? Pela falta de compreensão, ou pela falta da perfeita compreensão sobre o assunto, né? Sobre o tema discutido. Então, a Bíblia, irmãos, ela é a palavra viva, ela é a palavra do Deus vivo. Trata da realidade eterna, não só do passado, do presente, mas do futuro também, né? Encontra-se nela aqui, a palavra de Deus, encontra-se alturas e profundidades além da compreensão da mente finita do homem. Nós temos que ficar atentos também a isso, né? Mas esse mesmo fato não é senão uma outra evidência de que ela, a Bíblia, é de Deus. Amém?
É a palavra de Deus, o Deus vivo. Então, se nos depararmos com aparentes contradições, devemos estudar cuidadosamente o assunto e atenção, viu? Com humildade buscar o auxílio do Senhor para compreendê-las, e o Espírito Santo, então, esclarecerá a nossa mente. Dentre todas as leis mencionadas na Bíblia, duas têm destaque preeminente. Quais? Nós estamos estudando a lei cerimonial, né? E a lei moral. Fatos que muitos cristãos não aceitam ou não compreendem, né? Mas é um assunto bem claro aqui na palavra de Deus, tá? É um assunto bem claro na Bíblia. Abrem aspas. A lei moral ou os 10 mandamentos. Repito, hein? A lei moral, a lei de Deus, ou os 10 mandamentos vêm da eternidade. Os princípios desta lei são base do governo de Deus. São imutáveis, como é imutável também o seu legislador. A lei é, por natureza, indestrutível. Nenhum mandamento pode ser tirado do diálogo ou do decálogo, tá? Nenhum mandamento pode ser tirado do decálogo. Permanece todo ele irrevogável e assim permanecerá para sempre. Base bíblica, Lucas capítulo 16, verso 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei de Deus. Esse dia, conversando com a Vilma, eu falei, meu bem, uma hora eu tô quase perdendo a paciência com alguns comentários, né? Principalmente no Facebook, porque nós temos a maioria de seguidores no Facebook, né? Aliás, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, tá? Dá um like, um joinha, né? Para o YouTube ver relevância, indicar para outras pessoas. Nós estamos passando de 650 pessoas aqui no YouTube e lá no Facebook passando de 5 mil. E aí eu acabo de ler aqui, eu cito aqui o contexto, né? E vou para o texto bíblico. Eu disse no contexto que a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, é por natureza indestrutível, que nenhum mandamento pode ser tirado deste decálogo, e cito a base bíblica, Lucas 16, 17, que diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei de Deus, da lei moral, do decálogo. E por que eu sei que o autor está falando da lei moral, do decálogo, né, da lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e pedida então para que Moisés a colocasse dentro da Arca da Aliança, a mesma arca que João em Apocalipse vê lá no céu, né? Por quê? Porque na lei cerimonial nós sabemos que o cordeiro representava Jesus, não precisa mais, por exemplo, matar um cordeiro como sacrifício, né? Então, esse texto não está falando da lei cerimonial, mas da lei moral. Entretanto, o mesmo não se estabelece com a lei cerimonial, frequentemente chamada de lei de Moisés, que veio a existir depois da queda do homem. Então, eu disse, né, que a lei moral ela vem da eternidade. E a lei cerimonial, nós chamamos de lei de Moisés, é aquela que foi escrita no livro, lá no estudo anterior, né? Moisés escreve num livro, o povo ouve, Moisés leu tudo aquilo, o povo, ó, nós vamos fazer tudo isso daí, ele entregue para os levitas, e este livro da lei é colocado ao lado da arca, né? Mas lembrando, eu falei para mim, uma hora eu vou perder minha salvação, né? Sendo mal educado com algumas pessoas que são mal educadas, já vi uma calma, porque a gente acaba de ler o texto, né? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Acabamos de ler. Aí vem um engraçadinho, né? E escreve lá, a lei caiu, a lei não vale mais, a lei foi abolida. Mas eu acabei de ler. Ah, mandamento A, B ou C, o 4º mandamento foi tirado daí. Mas eu acabei de ler, né? E ele critica o mensageiro, porque sabe que não pode criticar a mensagem, né? Então, irmão, a lei cerimonial, né, que eu estava dizendo aqui, que veio a existir depois da queda do homem, como que era essa lei? Ela consistia em manjares, bebidas, né? Várias abluções, que eram vários tipos de lavagem, de mão, do corpo, justificações da carne, sacrifício.
Isso destinado a chamar a atenção para a primeira vinda de Jesus, e com a sua vinda, todas essas coisas foram encerradas. Aí, né, o tipo encontra o antítipo, ou a sombra, né, vai encontrar ali o corpo. Base bíblica, né? Colossenses, capítulo 2, do verso 16 até o verso 17. Agora, é muito importante você entender, né, que essa lei cerimonial, ela tratava dessas coisas, bebidas, comidas, vários tipos de lavagens, né, justificação da carne, sacrifício, para você entender quando Paulo está colocando lá nas suas cartas, né? Pois é, lá algum lugar fala de bebida, algum lugar fala de comida, algum lugar fala de dias, fala de lavar as mãos, né? Mas comer sem lavar a mão, né? E as pessoas parecem ter problema, né? Parece não, as pessoas têm problema em entender por não estudar de fato a lei cerimonial, como era, né? No que consistia a lei cerimonial. Por isso estamos aqui para estudar juntos, tá? Então essa lei cerimonial, ela tem um tempo determinado porque a sombra vai encontrar o corpo. Está lá em Colossenses 2, verso 16 e verso 17. Então, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz, e ali o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo, está lá em Mateus capítulo 27, 51, né? Agora não tem mais sentido. Todo o trabalho do sacerdote ali, do sumo sacerdote, né? As pessoas agora têm acesso direto ao próprio Deus, né? O serviço do templo, a partir daquele momento, deixaram de ter lugar. O sistema sacrificial cessou e a lei que a ela pertencia deixou de existir. Ou seja, essa lei aí, né, de todas essas cerimônias, ela foi cravada, ela foi riscada na cruz. Base bíblica, Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 15. Então, qual lei que foi cravada? Qual lei que foi riscada, cravada na cruz? A lei cerimonial. Porque o tipo encontra o antítipo, né? A sombra vai encontrar o corpo, o véu é rasgado de cima para baixo. Não os 10 mandamentos. Não foi o decálogo. Se lá no passado Deus disse que nós não poderíamos matar, roubar, adulterar, cobiçar, ainda hoje, né? Ainda hoje nós também não podemos, né? Então, irmãos, a lei cerimonial, ela foi dada para satisfazer condições temporárias e locais lá da antiga aliança, né? Onde é que está a base bíblica para isso? Êxodo, capítulo 24, do verso 1 até o verso 11. Uma vez que essas condições mudaram em virtude da crucificação, ao mesmo tempo fazem uma nova aliança. Onde está a base bíblica para essa nova aliança? Hebreus capítulo 8, versos 6, 7, 8 e 9. Mediante o sacrifício do Cordeiro na cruz, todos os povos, nações e línguas poderão chegar a Deus. Não mais, né, somente ali os judeus, né? Agora, todos os povos, todas as nações, todas as línguas podem chegar a Deus. E antes tinha que fazer isso através do sacerdote, o sumo sacerdote, agora tem acesso direto a Deus. Base bíblica, Isaías capítulo 56, do verso 1 até o verso 8, Hebreus capítulo 8, verso 11, e João também, né, capítulo 14, verso 6. Somente através do sangue de Cristo nós conseguimos a remissão dos nossos pecados, não mais agora do sangue do cordeiro, né, do cordeirinho animal. Agora, somente através do sangue de Cristo. É claro que naquela época também era através do sangue de Cristo, mas esses animais prefiguravam o próprio Cristo, né? Base bíblica, João 14, 12 a 15, 1 João, primeira carta de João 2, de 1 a 6, Hebreus 10, de 19 até 23, está dizendo que somente através do sangue de Cristo nós conseguimos a remissão dos nossos pecados, né? Nós de todas as tribos, línguas, povos e nações, ok? Abre aspas. A lei de Deus da antiga aliança é a mesma lei de Deus da nova aliança. Porque as pessoas confundem, Vanderlei, mas não foi feita uma nova aliança?
Entenda-se que na nova aliança, a diferença é que antes era sangue do animal, e quando Cristo convida ali os seus discípulos para promulgar a nova aliança, agora não é o sangue do cordeiro, agora ele apresenta o seu próprio sangue, tá? Mas a lei ali é a mesma, tá? Nós vamos ler isso daqui a pouco, tá? Eu quero encerrar com esse texto. A lei de Deus da antiga aliança é a mesma lei de Deus da nova aliança. Nos dias de hoje permanece a mesma e permanecerá para sempre. Com a nova aliança, os 10 mandamentos, a suprema lei de Deus é guardada e gravada na mente daqueles que o buscam. E selada onde? E selada no coração dos seus discípulos. Base bíblica para isso, Isaías 8:16, Hebreus 8, de 10 a 13, e aquele texto que todos conhecem, Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 35, que eu vou ler também Ezequiel depois para a gente fechar, tá? Todos são agora justificados na presença do Pai através do quê? Através da fé em Jesus. E somente a partir dele somos aptos a guardar os seus mandamentos. Somente a partir de Jesus, a partir dele, nós somos aptos a guardar o decálogo, a lei moral, os 10 mandamentos. Lembra que essa lei, ela é uma lei espiritual? Base bíblica para isso. Romanos capítulo 2, 13, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, Romanos capítulo 16, do verso 25 até o verso 27, João capítulo 15, verso 9 e 10, e Apocalipse 14, verso 12, né? Pois é. Firmando assim, então, a nova aliança superior, perfeita e eterna, amém? Conforme Hebreus 9, de 11 até 15. Concluindo, então, irmãos, na nova aliança, a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? Os estatutos e cerimônias da antiga aliança não têm mais razão para continuar, né? Não há mais razão para existir. A lei moral ou a lei de Deus, no entanto, acompanhará os justos através dos séculos. Amém? O que era pecado lá no Jardim do Éden, continua pecado ainda hoje. Eu até deixei de falar, né? Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. Não, Deus seria injusto. Como é que ele iria julgar o povo do tempo de Adão, né? Adão, que ainda não tinha recebido nem sequer a lei moral ainda, né? A lei moral, ela é eterna, ela está lá no céu, mas ela é entregue de maneira escrita, né? Ali para Moisés. Não significa que ela não existia, tá? Ela já existia antes, né? Quando você vai estudar a Bíblia, você vê que ela é eterna. Por isso que diabo pecou, por isso que Adão e Eva pecou, porque João diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o propósito da lei, tá? Nós vamos falar sobre o propósito da lei, vamos falar o que ela revela, né, para a humanidade. Nós vamos falar como é que ela funciona, sendo padrão de julgamento, né? Vamos falar que essa lei, ela aponta o pecado, tá? Vamos dizer, né, também nesse estudo, vamos estudar essa lei como um agente, né, da nossa conversão, tá? Essa lei, ela provê a genuína liberdade que todos falam aí, né? Ela restringe o mal, ela traz bênçãos, né? Então nós temos muita coisa ainda para a gente continuar falando aqui, agora não mais sobre a diferença, a distinção, né? Entre não mais o contraste, né? Mas entre a distinção entre essa aí. Eu falei um pouco aqui hoje, um pouco mais sobre a lei cerimonial, para você entender, tá? Mas vamos continuar falando aí dessa lei, porque ela é eterna, tá? Lá em Ezequiel, lembra que eu falei que quero encerrar com esses dois textos? Ezequiel, eu vou primeiro em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 a verso 35. No verso 33 já, eu vou entrar aqui, ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que ele diz? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Pois é, irmão. Verso 31, né, Jeremias 31, 31 diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança
com a casa de Israel. Essa é a nova aliança, tá? E com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz quem? O Senhor. 33, vou repetir. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz quem? O Senhor. Depois daqueles dias, né? Na mente. Lhes imprimirei as minhas leis. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Então, a aliança é nova, mas a lei é a mesma, tá? E aí, como eu disse que essa lei é espiritual, nós precisamos do Espírito Santo para poder colocar em prática essa lei. Ezequiel, que é contemporâneo à lei de Jeremias, ele vem e diz em Jeremias capítulo 14, verso 19, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para quê? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Tá vendo aí? Então Ezequiel, ele diz, olha, Deus, lá em Jeremias, ele fala, eu vou imprimir na sua mente, no seu coração, a minha lei. Qual lei? Os 10 mandamentos, né? O que foi a quebra da aliança do povo de Israel? Não guardaram os mandamentos. Eles não guardaram os mandamentos de Deus. Aí agora Deus fala, agora é o seguinte, eu vou imprimir na sua mente e no seu coração. E Ezequiel vem e fala assim, por amor, eu vou colocar o Espírito Santo dentro do seu coração. E por amor a Deus, você não vai mais fazer nenhuma imagem de escultura. Por amor a Deus, você não vai mais dobrar o seu joelho, né? Para adorar essas imagens, para adorar outros deuses. Por amor a mim, você não vai mais falar o meu nome em vão, ou seja, você não vai mais me representar mal, né? Por amor a mim, você vai guardar o dia que eu pedi, o santo sábado do Senhor, porque assim eu fiz. Lá no Jardim do Éden, quando eu terminei toda a criação, eu fiz o mundo em 6 dias. Eu, o Senhor, eu descansei no 7º dia. Por isso eu estou pedindo para você. Esse é um dia santo que eu o santifiquei. Então você não deve fazer nenhuma obra, nem você, nem a sua família, nem os seus empregados. É um dia que eu peço para você dedicar ele a mim, para adoração, para fazer o bem. Né? Pois é. Aí ele vai continuar. O 5º mandamento está na outra tábua. Por amor a mim, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Você vai cuidar deles, né? Por amor a mim, você não vai mais matar o ser humano, o seu parceiro, a obra que eu fiz. Você vai olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Você vai amar a todos. Se você vai amar, você não vai mais matar. Por amor a mim, você não vai mais roubar. Por amor a mim, você não vai mais adulterar. Por amor a mim, você não vai mais cobiçar, né? O Espírito trabalha dentro de cada um de nós. Está gravado na nossa mente. Está gravado no nosso DNA. Amém? Esta é a lei de Deus. Essa é a lei moral de Deus. É a lei do amor. É a lei da liberdade. Ok? Vamos continuar o estudo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente. Ore por mim, eu estarei orando por vocês, tá? Mas juntos, no espírito de oração, vamos pedir que Deus coloque esse Espírito Santo, como ele disse aqui em Ezequiel, aqui na nossa razão, nas nossas tomadas de decisões, aqui no nosso coração, né? Que envolve emoções, né? Ele coloque aqui no nosso coração esse Espírito e que ele nos leve a estudar a palavra de Deus, a aceitar a palavra de Deus, né? Não as tradições humanas, ok? Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo estudo.